Vamos dar continuidade ao nosso culto de hoje com o sermão. No domingo passado, meus irmãos queridos, eu iniciei uma série de sermões sobre os 5 pontos do calvinismo. Esses sermões foram escolhidos em celebração aos 500 anos da Reforma Protestante, mas também, claro, como um instrumento para compreendermos melhor e com mais profundidade a doutrina da salvação. O que a Bíblia fala sobre salvação? A doutrina chamada soteriologia. Então, esses 5 pontos do calvinismo vêm mostrar com clareza o que a Bíblia fala sobre salvação. Ok? Então, eis os pontos, Os 5 pontos do calvinismo. O primeiro é depravação total. O segundo é eleição incondicional. O terceiro é expiação limitada. O quarto é graça irresistível. E o quinto é perseverança dos santos, Domingo passado eu ensinei, com base em Romanos 3, dos versos 9 a 18, que todos nós somos indesculpáveis perante Deus, Todos somos pecadores, é o que a Bíblia fala. E que nós não somos superficialmente pecadores, nós somos totalmente pecadores. É o que a Bíblia ensina. Aprendemos que o homem tem uma desesperada necessidade de salvação, porque ele é totalmente corrupto. Nós vimos que somos totalmente rebeldes contra Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nós aprendemos que a gente só é capaz de fazer o bem quando Deus trabalha no nosso coração e nos inclina a fazer o bem. Nós, sozinhos, só procuramos o errado. Só procuramos aquilo que é do nosso interesse, aquilo que nos beneficia. Nós só fazemos o contrário disso quando Deus intervém em nossas vidas e muda a nossa perspectiva. Aprendemos que tudo o que fazemos é pecado. Também falamos que somos totalmente incapazes de nos submeter a Deus e de fazer o bem. E por último, nós falamos que somos merecedores, portanto, da punição eterna. Porque o salário do pecado é a morte, Está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Ok? Hoje, no entanto, nós pularemos do segundo para o quarto ponto. Por quê? Porque é didaticamente melhor. Porque a gente entende melhor dessa forma. Ok? Primeiro nós falamos do pecado e agora nós falamos da graça de Deus. Ok? Porque eu disse domingo passado que se Deus soltasse cada um de nós nessa vida e sumisse desse mundo e fosse embora, nenhum de nós ia achar o caminho para o céu. Nenhum de nós. Mas quando Deus vem ao nosso encontro, que é a graça irresistível, aí sim, nós somos capazes de nos dobrar perante o Senhor, dobrarmos os nossos joelhos e a nossa vida perante o Senhor. Então quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44. João, capítulo 6, versículo 44. Amém? João, capítulo 6, versículo 44. Diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Tá bom até aí. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Feche teus olhos. Querido Deus, eu quero pedir que a Tua graça esteja conosco agora. Eu quero pedir, Deus, que o Teu amor, a Tua misericórdia venha ao nosso encontro, Deus, nesse momento. E nos dá a compreensão do que a Sua palavra tem a nos dizer hoje, Pai.
sobre a sua graça. Ó Deus, somos tão limitados em nossos próprios raciocínios, Deus. Precisamos que o Senhor abra os nossos olhos, nos dê a compreensão, o entendimento espiritual das verdades da sua palavra, Deus. Faz isso, Deus, eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, esse texto que foi lido, ele nos ensina que Deus é totalmente soberano para suplantar, para vencer toda resistência do coração humano, trazendo este coração à salvação em Cristo. Eu vou repetir, esse texto, esse versículo, João 6,44, ele nos ensina que Deus é totalmente soberano para suplantar toda a resistência dos nossos corações, trazendo os nossos corações à salvação em Cristo. Porque ninguém pode chegar a Cristo se o Pai não o trouxer. Então Deus, ele tem a prerrogativa, ele tem a soberania, o total controle para definir o que ele quiser fazer. E se ele quiser, ele pode vencer a resistência dos nossos corações pecaminosos, não é? Transformando, quebrantando os nossos corações e trazendo os nossos corações humildes à presença de Deus. E é só Deus que pode fazer isso. Ok? Domingo passado eu disse, né, como eu já afirmei aqui, que sem a ação de Deus, né, em orientar os nossos pensamentos e o nosso coração, nós nunca seremos capazes de encontrar o caminho para o céu. Então, o que é a graça irresistível? A graça irresistível é Deus quebrando os nossos corações e atraindo para si aqueles que Ele escolheu. Isso é graça irresistível. Deus, Ele quebra a dureza dos nossos corações, né? E atrai para Ele aqueles que Ele escolheu. Então, coloquei 3 versículos aqui que falam sobre essa soberania de Deus. Olha, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa foi a oração de Jó, Deus. Bem sei que tudo podes, ó Deus. Deus pode todas as coisas. Ele é livre para escolher o que Ele bem quiser. E Ele tem autoridade para fazer o que Ele bem quiser da sua vida e da minha vida. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso, não é? Em Salmo 115, verso 3 está: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Tudo faz como lhe agrada. Deus é soberano e tudo faz como lhe agrada. E Daniel, capítulo 4, nós lemos esse texto recentemente. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. Por ele, reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Não há ninguém que pode deter a mão de Deus, ou que possa questionar a Deus: que fazes? Quem é você? Quem sou eu? Um vaso para falar para o oleiro: por que o Senhor me fez assim, Deus? Ele sabe por que Ele te fez assim, porque Ele me fez assim. Ele sabe, Ele tem os seus propósitos eternos. Precisamos aprender a confiar nele, ok? Então, meus irmãos queridos, se, como eu disse domingo passado, a depravação total está correta, se o homem é totalmente pecador, totalmente perdido, depravado, só podemos ser salvos pela graça irresistível de Deus. Se nós não podemos achar o caminho para o céu sozinhos, só podemos ser salvos se Deus vier ao nosso encontro e nos atrair com a sua graça. Não pode haver salvação sem a intervenção de Deus no coração humano. Portanto, salvação é obra soberana de Deus. Se alguém te perguntar: por que você creu em Cristo e o seu vizinho não creu? Para pensar nessa pergunta. Por que você creu em Cristo e o seu vizinho até hoje está com o coração duro para Cristo? A sua resposta precisa ser: eu criei em Cristo porque Deus quebrou a resistência do meu coração e me atraiu aos pés dele.
Porque se Deus não tivesse quebrado a resistência do meu coração, eu estaria igual ao meu vizinho, até hoje. Então Deus, na sua infinita graça e misericórdia, decidiu quebrar o meu coração. É isso que é graça. É isso que é salvação. Ok? Então hoje nós vamos estudar 3 argumentos bíblicos que ensinam a graça irresistível de Deus. Ok? O primeiro argumento é: a graça irresistível de Deus, ela vence toda a resistência do coração. Eu vou mostrar alguns textos para vocês, tá? Que a graça de Deus vence toda a resistência do nosso coração. Não é, irmãos, eu não estou dizendo que a gente não nega a Deus, que as pessoas não podem resistir à ação de Deus. Tanto podem quanto resistem. A gente vê isso todos os dias. Você não fala do amor de Jesus para as pessoas? E às vezes as pessoas falam: não quero saber disso agora não. Pô, afim não, já entendi, mas muito obrigado. Por enquanto, na hora que eu estiver doente, caindo na cama, aí eu posso pensar nisso. Isso é pessoas resistindo ao Espírito Santo. Só que não é isso que é graça irresistível. A graça irresistível significa que quando Deus quer, Ele quebra essa resistência. Porque Ele é soberano para escolher isso. Deus faz isso a hora que Ele quiser, né? Olha o versículo. Lá em Atos 7, o diácono, né, um dos sete escolhidos lá em Atos, capítulo 6, Estevão, está sendo apedrejado, né? Antes disso um pouquinho, enquanto ele está fazendo o discurso dele, ele fala isso para os judeus: vós sempre resistis ao Espírito Santo, né? Porque o Espírito de Deus sempre mandou os profetas de Deus para ensinar o povo de Israel, né? Para trazê-los arrependidos perante Deus. E Estevão fala: vocês sempre resistem ao Espírito Santo, né? Então, as pessoas podem resistir ao chamar de Deus, mas quando Deus quer, não tem quem resista. Ele quebra a resistência dos nossos corações. Vamos ver outros textos que falam sobre isso também, tá? Eu falei agora sobre chamado. A Bíblia fala de 2 tipos de chamado, tá? O primeiro chamado é um chamado geral. É um chamado indiscriminado, é um chamado a todas as pessoas, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, né? É você chamando pessoas para se arrependerem aos pés do Senhor Jesus e colocarem a sua fé salvadora nele. Esse é o chamado geral. O versículo que comprova isso está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23. Ele diz o seguinte: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Nós pregamos a Cristo crucificado. Pregamos a todos. Alguns se escandalizam. Alguns judeus acham que isso é um escândalo. Outros acham, os gentios, acham que isso é loucura, não é? Então esse é o chamado geral. É quando nós anunciamos o Evangelho a todos, né? Agora, a Bíblia fala também de um chamado que é eficaz, que ele é específico, que ele é irresistível, não é? Que é o versículo de baixo, 1 Coríntios 1, 24. Diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Alguns, aliás, todos são chamados de uma maneira geral: arrependam-se e venham prostrar-se aos pés de Jesus. Mas alguns, a Bíblia fala, são chamados irresistivelmente, porque Deus escolheu assim. Nós vamos ver mais versículos que falam sobre isso, ok? Voltando no nosso versículo chave: só podemos chegar até Cristo se o Pai nos levar até Ele. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim, Jesus falando, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém chega a Cristo se o Pai
não pegar essa pessoa, não quebrantar o seu coração, não levar essa pessoa aos pés do Senhor Jesus Cristo. Um outro texto, no capítulo 6, João 6, 65, diz: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Isso é soberania de Deus na salvação. Deus é soberano, Ele escolhe quem Ele quer. E Ele leva essa pessoa aos pés de Cristo. Soberania de Deus na salvação, irmãos. Deus escolhe quem Ele quer. E nós só podemos chegar a Cristo quando o Pai nos leva ou concede que a gente chegue até Ele. Esse é o primeiro argumento. A graça irresistível de Deus, ela vence toda a resistência do coração. O segundo argumento que fala da graça irresistível é que a graça irresistível conduz ao novo nascimento. Ok? Como funciona? Deus abre o coração do homem e muda a sua disposição para ouvir o Evangelho. Lembra que nós falamos da depravação total, que todos nós nascemos pecadores com o coração travado para Deus, para as coisas espirituais. Deus Pai nos atrai para Cristo, né? E o que Ele faz? Ele abre o nosso coração, Ele muda a nossa disposição para ouvir o Evangelho. Esse versículo, ele está em Atos, capítulo 16, nós estudamos Atos, né? Paulo estava na cidade de Filipos, pregando o Evangelho. E ele foi para um lugar afastado, perto de um rio. E lá pareceu para ele que era um lugar de oração. E tinha algumas mulheres lá. E aí diz o versículo 14: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Está falando de Lídia, né? A vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, né? O Senhor abriu o coração dela, né? Para atender às coisas que Paulo dizia. Será que isso já não aconteceu com você, irmãos? Será que você já não ouviu o Evangelho assim tantas vezes na sua vida? Mas teve um dia que o Senhor abriu o seu coração de uma maneira especial. Você se interessou pelo Evangelho. Aquilo causou impacto na sua vida, não é? É o que Deus faz, né? A graça conduz, ela leva o escolhido de Deus ao novo nascimento, né? E a primeira coisa que Deus faz, Ele abre o coração do homem e muda a sua disposição. Olha, eu posso dar testemunho de que eu morava na cidade de Belo Horizonte por um tempo, morei lá por um tempo, né? E eu era um adolescente, assim, um pouco, vamos dizer assim, sapeca, né? Esse tempo ele estava aqui, eu estava lá com a minha mãe nesse tempo. Ele não pegou essa parte. E o que acontecia? Como diz os antigos, peralta. Eu era um garoto peralta. Gostou disso? Né? Tinha uma igreja praticamente na porta do prédio onde eu morava, né? Uma igreja grande. Uma igreja assim, um tanto quanto eufórica, né? Os irmãos lá falavam alto, levantavam as mãos. E eu não perdi aquele momento. Eu passava lá e, aleluia, glória a Deus, irmãos, e fazia graça com os irmãozinhos lá, né? Coretava os irmãos, zombava da cara dos irmãos, porque meu coração estava fechado. Eu achava aquilo lá pouco interessante, ou nada interessante. Mas teve um dia que o Senhor tocou meu coração, e Ele abriu meu coração, assim como abriu o seu coração um dia, né? E é isso que Deus faz, irmãos. É maravilhoso, ok? Primeiro, Deus dá o novo nascimento, ok? E depois vem a fé. Presta atenção nos versículos, olha só. 1 João 5, versículo 1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, todo aquele que crê, antes disso, ele é nascido de Deus. Ok? Primeiro vem o novo nascimento. Depois vem a fé. Sabe por quê? Porque as pessoas falam, não, mas eu creio em Cristo. As pessoas às vezes
usam a fé como uma moeda de troca, como se ele fosse dono da salvação dele, ok? Mas primeiro ele nasce de Deus. Olha outro versículo mais claro do que esse, tá? João capítulo 1, versículos 12 e 13. É um versículo muito conhecido, versículo 12, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem. Até aí, você tem que crer, você tem que receber a Cristo, certo? Para se tornar filho de Deus. Mas olha uma verdade que o versículo 13 diz. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade, mas de Deus. Esses nasceram de Deus primeiro. Primeiro há um novo nascimento. Primeiro Deus age lá dentro, lá no interior, ok? E aí, depois vem a fé, ok? Eu vou complementar isso com o próximo aspecto aqui próximo argumento, aqui da graça irresistível, tá? A graça irresistível de Deus concede dons aos crentes, aos convertidos, aos cristãos verdadeiros, ok? A salvação é um dom de Deus, né? A Bíblia fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, essa palavra isto, né? Ela significa a graça mediante a fé. Não está falando só da fé e não está falando só da graça, ok? Isto é o pacote, tá? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, ou seja, a salvação, a graça mediante a fé, tá? É um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não, mas eu tenho fé. Glória a Deus que você tem fé, porque Ele te deu a fé. A fé e o arrependimento também são dons de Deus. Olha só, Filipenses 1:29 diz: porque vos foi concedida, não, você não tinha, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente a graça de crerdes nele, ok? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Quer dizer, crer em Cristo é uma graça que foi concedida a nós. A fé é um presente de Deus, é um dom de Deus, ok? E o arrependimento? 2 Timóteo 2, 25 e 26 diz: na expectativa de que Deus lhes conceda não somente o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. O texto fala, Paulo fala para Timóteo, para ele não ficar discutindo coisas à toa, para ele não perder tempo, né? Mas que ele deveria viver, orar, buscar a Deus na expectativa de que Deus concedesse àquelas pessoas o arrependimento. E não somente o arrependimento, diz aí o texto, né? Mas o retorno à sensatez, né? A transformação de vida. Então Deus concede o arrependimento. Então Deus dá a salvação, Deus dá o arrependimento, Deus dá a fé. A Bíblia fala que a salvação é uma obra soberana de Deus. Está nas mãos de Deus, não está em nossas mãos. Ele vai nos concedendo, sabe? Devagarzinho. E a gente vai recebendo os presentes de Deus. E é lógico, se Deus nos deu, nós temos a responsabilidade de colocar em prática, não é? E Deus vai cobrar de cada um aquilo que Deus dá, né? Agora, a salvação é obra de Deus, é obra soberana de Deus, ok? Esse é o conceito de hoje, esse é o conceito do quarto ponto, né? Do calvinismo, ok? A graça irresistível. A graça irresistível de Deus, ela vence toda a resistência dos corações. A gente tem que aprender com isso, sabe?
Porque às vezes a gente quer pregar o evangelho para as pessoas não querem ouvir. E você fica bravo. Você quer de qualquer maneira converter a pessoa. Né? Recebe a Cristo, né? Presta atenção. Mas não é pelo seu poder, não é por obra, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é? A salvação é obra de Deus, então nós precisamos orar mais, clamando a Deus que derrame a sua graça sobre as pessoas ao nosso redor. Para que quando você falar da palavra de Deus para ela, Deus use, através do Espírito, use a palavra de Deus para trazer vida entre os mortos. Assim como aconteceu com você. Se é que já aconteceu com você. Ok? Então a graça irresistível é somente ela que vence a dureza dos nossos corações. Nós temos que orar por isso. Para que Deus derrame a sua graça. Né? A graça irresistível de Deus conduz ao novo nascimento. É lógico que nós sabemos que Deus salva através da palavra. Né? Lá em Romanos, capítulo 10, desculpa, fugiu aqui da minha mente o versículo, de repente fugiu, não estava aqui no papel, mas não é esse não, irmão, mas porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca, versículo 9, confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A graça irresistível de Deus conduz ao novo nascimento. Nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus diz. Se a graça de Deus está chegando no seu coração hoje, se a graça de Deus está tocando o seu coração hoje, o que você precisa fazer é o que esse versículo 9 e 10 fala, o que esses versículos falaram aqui. Né? Você precisa se render ao Senhor, crer no seu coração e confessar com sua boca que Jesus é o dono da sua vida, que Ele é o Senhor da sua vida e que Ele vai dirigir sua vida agora em diante. Você vai passar o volante da sua vida para Ele. Se você sente que a graça irresistível de Deus está tocando o seu coração, não feche seu coração, não endureça seu coração, não resista ao Espírito de Deus, né? Mas se abra, porque Deus vai cobrar isso de cada um. A graça irresistível de Deus, ela concede dons, ela te leva ao novo nascimento, te dá o arrependimento e a fé. Você só precisa falar, Senhor, eu entendi, eu me arrependo, eu creio, reina na minha vida a partir de hoje, né? É isso. Se a depravação total nos mostra a nossa total incapacidade de agradar a Deus, a graça irresistível mostra a total dependência de Deus para chegarmos à salvação. Entenderam? Eu vou repetir. Se a depravação total mostra a nossa total incapacidade de agradar a Deus, a graça irresistível mostra total dependência de Deus para alcançarmos a salvação. Você já agradeceu a Deus por Ele ter derramado a graça irresistível dele na sua vida? Você já adorou a Deus? Deus, obrigado, porque se hoje eu conheço a Cristo, é porque a tua graça alcançou meu coração. Se você ainda não fez, faz isso hoje. Dobre o seu joelho, levante a sua voz e fala, Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque eu estava tão perdido. Se o Senhor não tivesse me achado, eu continuaria perdido. Segunda aplicação,
Você sente a graça de Deus te atraindo, te chamando. Você sente o Espírito Santo incomodando seu coração. Rodrigo, entregue a sua vida a Cristo. João, Maria, Antônio, entregue a sua vida ao Senhor. Você compreende o peso do seu pecado. Lembra que eu falei domingo passado? Isaías 59 diz, as vossas iniquidades afastam você de Deus, para que Ele não possa ouvir a tua oração. As vossas iniquidades te separam de Deus, te encobrem de Deus. Entrega esse pecado na mão do Senhor. Fala, Senhor, eu quero viver em comunhão contigo, me perdoa, eu quero ser teu servo para todo sempre. Não basta nascer na casa de crente para ser crente. Não basta ser filho de cristão para ser cristão. Não basta frequentar a igreja. Precisa uma entrega total, verdadeira da sua vida. Você sente a graça te chamando? E por último, você que já se entregou a Cristo, você ora para que Deus use da graça dele quando você vai falar do Evangelho para alguém. Peça a Deus que derrame a graça dele na vida das pessoas, dos seus vizinhos, do seu amigo de trabalho. Alguém que está na sua mente agora, que você gostaria de ver convertido, de ver seguindo a Cristo junto com você. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque ela é tão clara como a luz do sol, para nos mostrar, Deus, que a salvação é um dom do Senhor, Pai. A salvação pertence a Ti, não pertence a nós. O Senhor dá a quem o Senhor quer, Deus, porque ninguém merece. Todos merecemos o inferno, Pai. Ninguém pode reclamar ao chegar no inferno, porque o que todos nós merecemos é o inferno. A salvação é a misericórdia do Senhor, que o Senhor decide livremente derramar sobre alguns. E eu quero Te agradecer, Deus, porque essa salvação chegou até mim, porque a graça irresistível abriu os meus olhos, abriu o meu coração, Deus. Eu não faria isso sozinho em nem 1 milhão de anos, Pai. Obrigado porque o Senhor fez isso em mim, fez isso em muitos que estão aqui, querido Deus. E eu peço que o Senhor faça, Deus, se tem alguém aqui que ainda não compreendeu, Deus, não recebeu a graça do Senhor em sua vida, Deus. Derrama a sua graça, Deus, misericórdia. Transforma vidas, Pai. Transforma a vida de nossos vizinhos, dos vizinhos da igreja aqui, dos vizinhos dos nossos lares, dos nossos colegas de trabalho, Pai. Derrama a Tua graça, para que quando falarmos da Sua palavra, quando usarmos um versículo, que aquele coração já esteja preparado como um solo fértil, querido Deus, pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.